Olá meus amigos, mais um vídeo começando aqui no canal, sejam todos bem-vindos. E o vídeo de hoje foi sugestão do inscrito Felipe Tustes. A gente vai fazer um react aqui de um canal chamado Matheus Ferreira, no qual, no vídeo dele ele alega que descobriu qual religião fala a verdade, qual religião é a verdadeira. Nós iremos analisar os argumentos que ele vai trazer no vídeo e vamos ver se no final do vídeo ele cumpre essa promessa, né? Se realmente ele consegue fazer isso. É uma coisa que muitas pessoas já tentaram e até hoje não conseguiram, mas segundo esse vídeo aqui, hoje no final desse vídeo a gente vai saber qual é a religião verdadeira. Eu vou dar o play aqui e a gente vai fazer como a gente sempre faz de costume. Essas são as três maiores religiões do mundo hoje: o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Além dessas, nós também temos o judaísmo, o budismo e a umbanda. Depois ainda temos a mitologia grega, a romana e a nórdica, as religiões indígenas e os ateus. Então, uma das perguntas mais importantes da nossa vida é a seguinte: qual religião está dizendo a verdade? Porque Primeiramente, você vê que a pergunta aqui está errada. A pergunta correta não é qual religião está falando a verdade, mas em si, alguma religião fala a verdade? Porque essa pergunta já deixa implícita, né? Já pressupõe que pelo menos uma religião fale a verdade. E como até hoje ninguém provou que religiões, pelo menos uma delas, está correta e fala a verdade, é a verdade, então a pergunta está errada. Isso não é uma pergunta honesta a se fazer. A pergunta correta é: alguma religião é verdadeira? Alguma religião fala a verdade? a resposta dessa pergunta vai impactar em todas as decisões que nós tomamos. E bom, algumas pessoas gostam de fugir dessa pergunta falando: mas todas as religiões estão certas! E eu acredito que isso está errado. Aqui é o porquê. As religiões se contradizem. O cristianismo afirma que existe um único Deus criador de tudo. O budismo afirma que não existe um criador. Nós criamos a nossa realidade. Os muçulmanos afirmam que Jesus não morreu na cruz, mas os cristãos afirmam o contrário. Bom, deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine que você está andando na rua e encontra um casal de amigos. Então você pergunta para a mulher: eita, você está esperando um bebê? Então a mulher responde sim e o homem responde não. E aí, o que você pensaria? Eu aposto que você não pensaria isso. Ah, os dois devem estar certos. O que você realmente pensaria é: alguém deve estar errado ali, porque é impossível que os dois estejam certos ao mesmo tempo. E eu me É engraçado, né, que no cristianismo existe muitas vertentes. E aí, qual que está certa entre eles ali? Primeiramente, eles não chegam nem a um consenso na sua própria religião. Não tem um consenso. Tem igreja católica, tem evangélica, tem protestante, tem vários tipos de vertentes na mesma religião. Então, nem entre si eles são organizados, eles não chegam a um consenso nem entre si. E, e supostamente agora a gente vai descobrir quem é que fala a verdade, né? Segundo o vídeo aqui do Matheus. mesmo vale para todas as religiões. Ou uma religião é a correta, ou todas as religiões estão erradas. Bom, durante muito tempo eu acreditei que todas as religiões estavam erradas. Eu senti orgulho de ser ateu. Eu ria das pessoas que acreditavam. Mais um ex-ateu, né? Mas será que ele consegue trazer pelo menos alguma evidência que comprove que pelo menos no passado ele não acreditava em divindades? É engraçado, né? Todos esses caras que querem fazer vídeos para falar de cristianismo sempre tem o rótulo ex-ateu. Como geralmente eu falava aqui no canal, essa questão de crença e descrença é algo muito pessoal. Não tem como a gente ter uma comprovação se de fato a pessoa realmente não acreditava. Mas pelo menos tem que ter alguma comprovação de que pelo menos ele acreditava nisso naquele momento.
Se ele tem ver alguma postagem do passado que corrobore com o que ele fala que ele era ateu, a gente pelo menos vai acreditar um pouquinho nessa história. Mas o engraçado é que a maioria desses ateus aí que se dizem ex-ateus, eles não trazem nem a comprovação que um dia foram realmente ateus. Nem isso eles conseguem provar. Imagina provar que eles saíram de uma descrença para uma crença em uma divindade. Nesse quesito, você percebe que nenhum deles consegue trazer a evidência para corroborar essa posição atual, de descrente para crente. Quais são as evidências que eles vão usar para perder a descrença, né? Para ganhar uma crença em divindades? Até o momento, nenhum ex-ateu que eu já reagi, que eu conheço, conseguiu trazer evidências suficientes que seja robusta, que corrobore com a ideia de Deus defendido por eles. Até o momento, nenhum deles fez isso. Papai do céu, e eu senti raiva dos hipócritas, que eram bonzinhos na igreja, mas eram imbecis fora dela. Porém, depois de passar alguns anos procurando, eu encontrei a religião verdadeira. E agora, eu vou compartilhar com você a reflexão que me levou a encontrar a resposta. Mas antes de nós compararmos todas as religiões, nós precisamos entender qual é o real propósito de uma religião. Porque assim, a gente vai saber se ela atinge o que ela se propõe a atingir ou não. Então, vamos começar com isso. 1. Por que todas as religiões existem? Quando nós ainda caçávamos mamutes com nossas próprias mãos, as religiões surgiram para dar uma explicação ao mundo. Se você ficava doente, existia um Deus irritado com você. Se você ficava quentinho em uma fogueira, existia um Deus feliz com você. Se você quisesse ganhar uma guerra contra uma tribo rival, existia um sacrifício de sangue que você tinha que fazer para um Deus. O nosso relacionamento com Deus era como o de uma criança que está sempre pedindo para o papai explicar as coisas doidas que existem no mundo. Mas então a tecnologia avançou e nós começamos a explicar os fenômenos naturais e biológicos por meio da ciência. E então as nuvens viraram condensações de água no céu. O amor se tornou liberações de ocitocina e a criação do homem por Deus foi substituída pela evolução de um macaco. Bom, tem uma história... O engraçado, né, que os religiosos, geralmente, eles fazem muita crítica à teoria da evolução. Apesar de ter esse nome teoria, essa palavra ela é muito forte quando tratamos de ciência. Para que algo tenha essa conotação, essa denominação de teoria, já é algo bem provado, já é algo com bastante evidências robustas na ciência. E o engraçado é que os cristãos ficam super chateados com o negócio, com a ideia da evolução das espécies, né? E sempre fazem críticas desse jeito aqui, né? E o engraçado também é que a evolução das espécies, nem ao menos, é algo que refuta a ideia de um Deus. O que mais existe são cientistas que são crentes em alguma divindade que corroboram com a ideia da evolução. A evolução, ela só diz que se tiver vida, ela tende a evoluir. E tem tem inúmeras evidências que corroboram isso. Então já é algo que é bem aceito na comunidade científica. Mas geralmente os religiosos vão fazer essas críticas, né? Como eu falei, a ideia não refuta a ideia de criação divina. Eles podem muito bem utilizar e dizer que a evolução também faz parte dos planos divinos. Então eles fazem essa crítica porque normalmente os ateus, a gente está sempre mais próximo à ciência, porque com todas as falhas que a ciência tem, ainda é as ferramentas que nós temos para se apegar. Quando você está doente, você vai procurar medicina. Nenhum de nós vai ficar fazendo orações em casa quando se tem a medicina. Então, essas críticas às ciências é bem comum em vídeos de religiosos. E nesse vídeo aqui também não é diferente. De um amigo meu sobre isso, que eu sempre racho o bico. Um dia, ele chegou na mãe dele e falou: Mãe, eu aprendi na escola hoje que nós viemos dos macacos. E então, a mãe dele, muito religiosa, olhou com aquele olhar para ele e falou: É verdade, é bem provável que você tenha vindo dos macacos, mas eu vim de Deus. Esse é o tipo de crítica infantil a se fazer, né? Um tipo de crítica que se faz
quando a pessoa é ignorante no assunto. Ou, pior, né? Quando ela tem uma desonestidade intelectual. Porque ele está fazendo uma crítica que é um espantalho. A ciência não afirma que nós somos descendentes de macaco. Não é isso, ninguém veio de macaco. Eles até falam, ó, se o homem está evoluindo, por que ainda existe macaco? Por que o macaco não está virando gente? Essas são críticas de pessoas que são ignorantes em ciência. A evolução não fala, não prega que nós viemos evoluindo de um macaco. Só estudar um pouquinho que você vai ver. Nós tivemos um ancestral em comum, que nem era gente, nem era macaco, que deu origem às duas espécies. Não tem nada a ver de macaco, né? Mas, apesar de você achar isso um absurdo, não, o ser humano não evoluiu, tudo bem, mas e a outra ideia religiosa que tenta responder isso? Não é tão absurdo ou mais um ser divino que criou o ser humano moldando o ser humano de barro? Você pode falar, ora, a evolução é um absurdo, mas e esse ponto de vista? O ser humano que foi esculpido do barro, não é um absurdo para você? E a mulher que saiu de uma costela, não é um absurdo? Cara, então você vê que esse tipo de crítica são críticas vazias, né? Críticas que não condiz com a realidade da ciência. Ok, chega de stand-up, vamos focar. Então, esse aqui foi o papel da ciência nos últimos séculos. Substituir a religião. O próprio... Cara, tá difícil deixar o vídeo dele rodar, né? Muita coisa aqui, é muita coisa. Mas ele afirma que o papel da ciência foi substituir a crença em divindades, né? Isso não condiz com a realidade, isso não é o que acontece. A ciência nunca se propôs a provar que Deus existe ou a provar que ele não existe. A ciência está mais voltada com experimentação, com observação, com método científico e tenta explicar o mundo real, coisas palpáveis, coisas que você consegue reproduzir. E nunca foi a preocupação da ciência responder se há Deus ou se não há Deus. Tá errado isso aqui, cara. O imbecil do Karl Marx é famoso por falar: a religião é o ópio do povo. Na sua visão de mundo, acreditar em Deus era uma droga que as pessoas tomavam para aguentar viver em um mundo cheio de sofrimento, tragédias e doenças. Mas sabe qual que é o problema com isso? O problema é que, por mais que a tecnologia tenha avançado para níveis fantásticos e nós conseguimos explicar a maioria dos fenômenos naturais por meio da ciência, ainda existem 5 perguntas fundamentais. Aqui ele faz uma crítica a essa frase, né? A religião é o ópio do povo. Está errado? Está errado isso? Olha, basta você constatar, você mesmo. Dá uma olhada nas nações, nos países onde a religião é predominante. Se você pega um indiano, o cara ele tá numa miséria terrível. Mas se você for conversar com ele, ele vai dizer que aquilo nada mais é do que o karma. E eles vão estar satisfeitos com aquilo. A religião é apenas uma mentira confortável. Pessoas não estão prontas para enfrentar a realidade, que é dura, cruel. Então eles se apegam em religião, cara. Ele fez uma crítica aqui, chamou o cara de imbecil. É o ad hominem, né? Aqui, mais uma falácia aqui, o ad hominem. Já são duas aqui no vídeo, se eu não me engano. Primeira é da pergunta que não faz sentido, a pergunta que é complexa, né? A primeira pergunta dele. E agora mais uma, o ad hominem. Ele ofende o Karl Marx, mas ele não rebateu o argumento. Na prática, esse argumento, a religião é o ópio do povo, é verdade, é uma droga. As pessoas usam a religião para tentar ficar mais, aceitar mais as diversidades do mundo. Isso acontece não só no hinduísmo, mas acontece no cristão também, no cristianismo. A pessoa está cheia de problemas, cheia de dor, cheia de problemas de todos os tipos, mas a religião é usada para manter essas pessoas em pé. As pessoas se apegam nessas falácias, nessas mentiras, para poder continuar vivendo de vida eterna, de que há um anjo, de que há deuses protegendo. Mas ele não rebateu nada disso. A realidade está aí. Vocês conseguem constatar por conta própria. Tais
que nós não temos uma resposta. E as respostas que você dá para essas 5 perguntas são os pilares que formam a sua visão de mundo. As perguntas são: de onde viemos, quem nós somos, por que nós existimos, como nós devemos viver e o que acontece após a morte. Ou, de uma forma resumida, origem, identidade, significado, moralidade, destino. A ciência sozinha não é capaz de dar uma resposta para essas perguntas. E esse é um ponto muito importante para as pessoas que são amantes da ciência. Veja, a ciência pode até provar que o cianeto é um veneno, mas a ciência não pode provar que dar cianeto para sua avó é errado. Da mesma forma, você pode descrever cientificamente o que é um cadáver, mas é impossível responder por meio da ciência o que acontece após a morte. A ciência consegue sim dizer o que é um veneno, como ele age nas células, mas a ciência não, ela precisa de algo além, não é somente a ciência. Tem a ética envolvida. Você vê que se um cientista quiser fazer uma clonagem humana, existe uma ética que vai coibir esse tipo de ato. Não se pode fazer clonagem humana. Há uma ética que regulamenta isso. Então, esse não é o papel da ciência. Existe a ética por trás daquilo e de como se deve ser usado. A questão da vida após a morte. Não há evidências que isso aconteça. A única coisa que sabemos é que após a morte, só há morte. Não há vida após a morte. Até o momento ninguém provou isso. E tentar responder isso com a religião é uma fé cega. Você está baseando as respostas em apenas conjecturas, criações da mente humana. E não há evidência que corroborem a resposta que a religião dá para a vida após a morte. É só uma mentira confortável, algo que ainda não foi provado. Então, é por isso que todas as religiões existem. Elas respondem às perguntas que nós não conseguimos responder apenas com ciência, filosofia e razão. Chega um ponto que é preciso ter fé. Sendo fé, crer em algo que não se pode provar. E sim, até um ateu precisa ter fé. Ele precisa ter fé para acreditar que a evolução da vida veio a partir do nada. Ele precisa ter fé para acreditar que a sua mente, fruto de processos aleatórios, cegos, é capaz de produzir raciocínios lógicos confiáveis. Aqui a gente vê uma confusão, né? Ele faz uma confusão aqui, que eu não sei se é intencional ou, né, como eu já falei, desonestidade intelectual. Ele tenta igualar a fé cega religiosa com a confiança epistemológica. Olha só, pessoal, há uma diferença gigantesca entre as duas. A fé cega é a fé religiosa. Ele acredita que um Deus criou tudo do nada e que esse Deus sempre existiu sem evidência nenhuma. Ele acredita que esse Deus tem vários poderes, que esse Deus esse Deus teve um filho que nasceu de uma virgem, baseado em quê? Em nada. Já a confiança epistemológica ela é baseada em evidências, em coisas que já aconteceram. Por exemplo, eu posso ter uma confiança que amanhã o sol vai nascer, mas eu tenho certeza que vai nascer? Não, pode ser que amanhã seja diferente e ele nunca apareça, ele exploda. Mas baseado com as nossas experiências passadas, eu já vivi há bastante tempo e todos os dias ele nasceu, a gente tem uma confiança que ele vai nascer. Isso é confiança, é diferente de uma fé cega. Confiança com base em evidências, coisas que já aconteceram. Por exemplo, eu tenho confiança que se eu soltar esse objeto, esse controle remoto, aqui no Brasil, ele vai cair, a gravidade vai fazer o seu trabalho. Mas eu tenho como ter certeza absoluta que isso vai acontecer? Não tenho como ter certeza. Mas eu tenho a confiança epistemológica que isso vai acontecer. Porque todas as vezes em que cai um objeto da minha mão, a gravidade funcionou. E isso vai funcionar nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país que você for. A gente não tem como ter certeza absoluta, mas temos uma confiança epistemológica que isso pode acontecer. E vai acontecer, né? Ele precisa ter fé para acreditar que a ordem das leis universais surgiram de um caos sem propósito nenhum.
Bom, eu não tenho mais fé suficiente para continuar sendo ateu. Então, agora que nós vimos por que as religiões existem, vamos responder. 2. Qual religião é a verdadeira? Se não... Falácia de novo, né? A mesma falácia da pergunta capciosa. Na própria pergunta, ela já embute a pressuposição que alguma religião fala a verdade. Eu já até falei um pouquinho antes, mas aqui eu vou explicar melhor. Qual religião fala a verdade? Não, a pergunta está errada. A gente tem que negar logo a pergunta para depois responder. Vou dar o exemplo. Se você faz uma pergunta para um interlocutor: ei, você já parou de bater na sua esposa? É uma pergunta capciosa. Se você disser que sim, dá a entender que no passado você batia. Se você fala que não, então quer dizer que você continua batendo. E a pergunta está errada. Você tem que negar. Você fala: não, nunca bati na minha esposa, essa pergunta está errada. Da mesma forma, funciona aqui. Qual religião é verdadeira? Está errado. É uma pergunta, uma falácia. Nenhuma religião provou que falam verdade. Então você não pode dar uma pressuposição, uma falsa premissa, como se alguma, pelo menos uma delas, falassem a verdade. Isso não funciona. Se nós compararmos todas as religiões no mundo, nós enxergamos que todas elas possuem um único propósito: servir como uma ponte entre o homem e Deus. E é por esse padrão que eu vou comparar cada uma das religiões aqui. Veja, toda religião é um esforço humano para atingir o divino. No budismo, nós temos os 8 caminhos para a iluminação. No islamismo, nós temos os 5 pilares para agradar Allah. No hinduísmo, nós temos o karma, que nos motiva a ser bons. Todas as religiões são diferentes formas de pensar, agir e viver, exceto uma: o cristianismo. O cristianismo propõe o contrário de todas as outras religiões. Não é você que vai até Deus, é Deus que vai até você. No cristianismo é impossível pensar, agir e viver de uma forma boa o suficiente para chegar até Deus. Porque Deus é tão bom e nós somos tão maus que as nossas boas ações são o mesmo que dar uma nota de R$10 para o Elon Musk. Aqui você vê como que funciona o cristianismo, né? O cristianismo, ele coloca todas as pessoas como coisas ruins, pessoas más, que não há nada que faça, mas sempre vão ser ruins. Você já nasce condenado. Mas já pararam para pensar na história? Como que surgiu o ser humano? O suposto Deus, que é perfeito, comete um erro e cria o ser humano falho e mau. E depois ele quer punir o ser humano pelo ser humano ser o que ele é. Você entende que isso não faz o menor sentido? Na busca por um emprego. E sabe o que é o mais esquisito? Isso não é apenas raro nas religiões. Isso é único no cristianismo. Nas outras religiões, você recebe exatamente aquilo que você merece. Isso é o karma. Mas, no cristianismo, você recebe aquilo que você não merece. Isso é a graça. Além de... É uma religião onde não há justiça. É uma religião que quanto mais ruim a pessoa for, melhor. Eles defendem que Deus é justo. Mas você já parou para pensar qual é a justiça dessa divindade? Imagina lá o bigodinho lá da Alemanha. O que ele fez? Matou pessoas, milhões de pessoas, torturou, fez experiências, fez várias coisas ruins por trás daquilo, né? Ele matou pessoas ali porque ele não gostava da cor, matou pessoas porque ele não gostava da opção sexual ou da orientação sexual, como for melhor. Matou pessoas porque nasceram sobre outras culturas. E você percebe que o Deus cristão veio para ele. Se esse cara acreditar em Deus, ele vai estar salvo. E as pessoas que ele matou, que ele exterminou, que ele fez as barbaridades, se essa pessoa não acreditou, ela vai morrer. Independente se essa pessoa foi uma pessoa boa e que agiu corretamente a vida inteira. O cristianismo é para esse tipo de gente, tá vendo, pessoal? Eles que eles defendem e não só acham bonito, né? Eles glorificam essa ideia. Que tipo de divindade é essa, cara? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de justiça é essa? Um Deus que ele vai estar pelo errado, vai estar pelo... Quanto mais errada a pessoa for,
Não tem problema porque ele vai perdoar. Existe a graça. Que graça é essa, cara? Isso não é justiça, isso é burrice. As pessoas têm que serem punidas de acordo com o que fazem. Não tem como você pegar um cara que fez um genocídio, como esse aí que eu falei, o Bigodinho, da Alemanha, e você dizer que esse cara tem uma chance de ser salvo. Né? Já parte daí. Como que essa religião, cara, faz sentido na sua cabeça? Que tipo de divindade é essa? Isso, nas outras religiões, Deus perdoa os seus pecados, mas nenhum preço é pago por isso. Ou seja, o preço da justiça nas outras religiões é vazio. Isso não custa nada para Deus. Ele só estala os dedos e tem um Alzheimer divino. Mas no cristianismo é diferente. O Alzheimer divino, ele não é estalando dedos. É mandando ele mesmo nascer de uma virgem no Oriente Médio e se matar, fazer um fake, fazer uma encenação, porque afinal de contas ele é imortal, não consegue morrer, para que ele consiga esquecer. Então Deus ele te dá uma dívida que você não pediu. Você não pediu nada disso. Nenhum de nós aqui fomos consultados para estar aqui, segundo a ótica cristã. E ele te dá uma dívida que não foi você que contraiu. Você já herda uma dívida que não é sua. Você é errado e nada do que você faça vai ser capaz de te redimir segundo a ideia cristã. Aí esse Deus, para poder perdoar essa dívida que ele deu para você, porque não foi você que contraiu, para ele perdoar essa ideia, ele tem que vir e encenar uma morte. Ele tem que vir morrer, supostamente morrer, né? Porque é imortal, como é que vai morrer? Para depois de 3 dias ele voltar, subir para o céu, ficar lá sentado num trono e julgando as pessoas. Então essa é a ideia da religião, do cristianismo. Ela é diferente mesmo. Isso é diferente. Deus é justo e existe uma dívida a ser paga pelo preço do pecado. E o preço do pecado é tão alto que nós nunca iríamos conseguir pagar essa dívida sozinhos. Então, o próprio Deus bateu no peito e falou: eu vou pagar a dívida por você. E pelo sacrifício da sua própria vida, a nossa dívida está quitada. A justiça... Como eu falei, né? Ele veio para supostamente morrer, para ele mesmo esquecer da dívida que ele pôs nas suas costas. Então, meus amigos, é uma religião que não faz o menor sentido. É uma religião onde o suposto Deus te deu uma dívida impagável. E para você pagar essa dívida, você tem que submeter essa divindade. Tem que ser o seu escravo favorito. Cara, realmente o cristianismo é uma piada, cara. É coisa de gente esquizofrênico acreditar nessa ideia. Não faz o menor sentido, cara. Foi feita de uma forma perfeita. E agora, nós podemos ter a vida eterna não pelo que nós fizemos, mas pelo que Deus fez. E essa é a diferença dos cristãos para os muçulmanos, para os budistas e para os hinduístas. Cristãos não fazem o bem para serem salvos. Cristãos fazem o bem porque foram salvos. E a história do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus prova isso. No seu último suspiro de vida, o ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, lembre de mim quando chegar no seu reino. E então, Jesus não respondeu: claro, mas antes, reze 10 Aves Maria, seja batizado e dê dinheiro aos pobres. O que Jesus realmente falou foi: hoje você estará comigo no paraíso. Primeiramente que essa passagem todo mundo já sabe que foi acréscimo. Nos outros livros ali não relata isso. Somente no de Lucas, se eu não me engano. No de Marcos não relata. Isso é um acréscimo. Então, já não faz sentido, né? E aqui você pode questionar a ética envolvida disso, né? Quem era esse suposto ladrão? Porque, segundo as tradições romanas, não era todos que tinham essa punição de ser morto, crucificado. Teria que ser uma pessoa extremamente ruim. Não era qualquer um que tinha essa pena. Então, se ele fez isso, era uma pessoa horrível. Imagina se esse cara também não matou pessoas. Imagina se esse cara não violentou crianças ou fez coisas terríveis. Mas só porque ele falou que acredita. Então, esse já tá salvo? Essa é a ideia de justiça do seu Deus, cara? E ainda quer fazer crítica às outras religiões. Porque seria uma justiça
só estalar os dedos. Mas no cristianismo, nem precisou nem estalar os dedos. Só basta o cara falar que acredita, é isso? Então, a salvação é unicamente em acreditar. Eu só preciso acreditar em Deus. Eu acreditar em Deus é o suficiente. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso obedecer os mandamentos. É só ter a fé? Será que é tão simples assim mesmo? Será que quando Moisés desceu lá da montanha, lá, com os 10 mandamentos, estava escrito lá, tenha fé em mim, creia que eu existo. Só isso. Não, cara, está dizendo, me amar, ame a mim acima de todas as coisas. Há muita coisa. Há o contrato, mas só que você está esquecendo de mostrar as letrinhas miúdas. Não é só isso, não é só como você está simplificando, cara. Tem que ser honesto aqui para falar. Esse tipo de vídeo é muito bonitinho para as pessoas que não pensam, cara. Pense direitinho para ver se isso faz algum sentido. E não é porque está escrito na Bíblia que alguém escreveu que isso realmente aconteceu. Há um abismo de diferença de você ler o que está escrito em um papel, de ver o que isso realmente aconteceu na realidade. O ladrão não foi salvo por nada que ele fez. O ladrão foi salvo porque ele acreditou em uma pessoa. Aquele ladrão estava com sua mente suja pelos crimes que ele havia cometido. Aquele ladrão estava com seus pés pregados para poder ir em algum lugar se batizar. Aquele ladrão estava com suas mãos presas para poder doar qualquer tipo de dinheiro. E ainda assim, naquele dia, ele tomou o café da manhã com o diabo e almoçou com Deus, simplesmente porque ele teve fé no homem que estava à sua frente. Então, salvo o cristianismo, todas as religiões afirmam que você é recompensado ou punido de acordo com o que você faz aqui na Terra. Para ser um bom... É engraçado, né? Que as outras religiões podem ser falsas, não tem evidências, mas pelo menos eles têm uma noção de justiça. Tem uma noção de justiça. No hinduísmo, se você foi ruim, você vai pagar, quando você morrer, os servos do deus da morte, Yamarashi, acho que é esse o nome dele, vai vir te levar, cara. Lá você vai ser punido e vai ser castigado, os animais vão comer ali, vão lhe comer enquanto você tenha vivo, e depois dessa punição, por algum tempo, você vai voltar, mas como uma criatura de baixo valor, ou um inseto, como ele vai falar aqui no vídeo, ou já falou, ou mesmo um rato. Isso querendo ou não, há um pouquinho de justiça. Mas você defende um Deus injusto. Um Deus que não tem justiça. E mesmo assim eles dizem que é um Deus justo, né? Cara, realmente o cristianismo é complicado, velho. É complicado de você ver esse tipo de defensor, né, cara? Não faz o menor sentido isso, cara. Muçulmano, você tem que fazer jejum durante o Ramadã. Para ser um bom budista, você tem que buscar a iluminação, eliminando todo o desejo. Para ser um bom hindu, você tem que praticar o bem, para você não voltar na próxima vida como uma barata. Em toda religião, é o homem que se esforça para chegar até Deus. Mas o cristianismo inverte isso. No cristianismo, Deus diz que você nunca vai ser bom o suficiente para atingir a régua moral divina, porque você já nasceu mal no seu coração. É como se você fosse um carro velho com os 4 pneus furados tentando competir dentro de uma corrida de Fórmula 1. É simplesmente impossível que você ganhe. Então, você não pode se salvar sozinho. Você precisa de um salvador. Alguém que não seja... Você precisa de um salvador. Cara, mas a pergunta a pergunta importante no cristianismo é salvar de quê e de quem? É do diabo que a gente tem que ser salvo? Quem foi que criou o diabo? Da onde que ele surgiu? Qual a origem desse diabo? Se a gente for entrar na história, você vai ver que essa ideia de diabo só apareceu depois do cativeiro babilônico. Antes disso a gente não vê falar nessa figura, né? Mas conforme é dito, né? É salvo de quê e de quem? É do próprio Deus, cara. Deus ele já te cria ferrado, já te cria com uma dívida impagável. E que se você quiser pagar, você vai ter que correr para ele, cara. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido esse tipo de ideia. É como se você agradecesse o serial killer que matou seus vizinhos todos e ele te poupou. Nossa, como esse serial killer é bom. Ele matou todo mundo e me deixou vivo. Caramba, velho. Se alguém
verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que seja livre de qualquer pecado e que te mostre como é viver a vida perfeita que você não é capaz de viver e pague a dívida infinita que você jamais poderia pagar. E assim, por meio da graça, você possa reestabelecer a sua conexão com Deus. É como está escrito em Efésios: vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem das suas próprias obras, mas é um presente dado por Deus, para que assim ninguém se glorie. Novamente, né, cara, a falácia circular. Então, sempre nesses vídeos tem a falácia circular. Vamos pegar textos isolados da Bíblia para comprovar que a Bíblia é verdade. Não, a Bíblia é verdade, está escrito aqui, ó, nesse texto aqui. Mais uma falácia para o vídeo. Então, eu não posso falar que eu sou cristão porque eu faço isso ou aquilo. Eu só posso falar que eu sou cristão pelo que Deus fez por mim. E eu já sei o que você está pensando. Então os cristãos podem roubar, mentir, matar, usar drogas, fumar e só acreditar para ganhar a salvação? Bom, essa é a diferença do cristianismo, que é uma religião baseada em graça em relação às outras religiões que são baseadas em mérito. O cristão... Vocês estão vendo, cara? Esse é o tipo de religião que eles defendem. Uma religião onde a justiça é totalmente deturpada, onde a justiça não vale nada, onde você ser bom não vale nada, onde você tentar ser um bom cidadão é inútil, porque segundo ele, você pode ser tudo isso que ele falou. Pode ser criminoso, assassino, violentador de crianças, mas se você acreditou, pronto, tem fé, já foi. E ele aqui nem está dando uma condição, né? Não é só acreditar, mas se arrepender. Nem um arrependimento aqui ele está falando. Nem isso, né? Ele poderia pelo menos usar, cara, mas se você se arrepender daquilo que você fez genuinamente, verdadeiramente, nem isso ele citou. Então basta você ser um crápula a vida inteira e acreditar em Deus que tá bom. Esse Deus ele vai passar a mão para você. E as pessoas que você fez mal toda a vida, elas que se ferrem se elas não tiverem crença. Um hinduísta nasceu a vida inteira na Índia, fez bem às pessoas, foi uma mãe de família, que só viveu por lá, educou os filhos na cultura que foi criado, não tem culpa, não conhecia outras ideias religiosas, não conhecia o cristianismo. Aí ela morre e ela vai pagar. Ela não vai ser salva. Ela foi uma pessoa excelente, ela não fez mal a ninguém. Ela não vai ser salva, só porque ela deu o azar de nascer num país errado. Enquanto o Mateus aqui é um cara sortudo. Parabéns, Mateus, você é muito sortudo, cara. Você nasceu num país onde o cristianismo é predominante. E você tem fé, você acredita em Jesus Cristo. Logo está salvo. E eu, como um ateu, eu tenho a incapacidade de acreditar nessa sua ideia, eu vou ser condenado. Mesmo eu nunca tendo feito mal a ninguém, nunca tendo ido preso, não respondo nada judicialmente, eu vou ser condenado, porque eu não consigo acreditar. Essa é a justiça no qual esse vídeo defende. Não se acha bom. O cristão tem a certeza que é mal. Então, o cristão precisa que alguém mostre o caminho. Ele precisa que alguém mude o seu coração. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, as boas obras dos cristãos não são para agradar a Deus. Porque nós sabemos que nós nunca seremos bons o suficiente para agradar aquele que é a própria bondade. Nós nunca iremos nos esforçar intelectualmente o suficiente para agradar aquele que é a própria inteligência. E nós nunca seremos livres o suficiente de todo mal para um Deus que odeia qualquer tipo de iniquidade. Então, ele odeia as iniquidades, odeia o mal, mas passa pano para o cara que faz o mal. Ele odeia coisas ruins, mas passa pano para quem faz, desde que acredite nele. Se o Satanás acreditar nele, o Satanás já não vai ser mais punido, como é dito lá no Apocalipse, né? Que Jesus vai vir para guerrear com a serpente, que supostamente é o Satanás. Então, basta acreditar. Você não precisa ter uma mudança de vida, uma conduta, não. Acreditou, tá safe. Enquanto em todas as outras religiões as obras são para conquistar a salvação, apenas no cristianismo as obras são uma consequência de você ter sido salvo. Quais são as outras religiões em que você precisa fazer algo para salvação? O hinduísmo, ele fala em alguma coisa de salvação? Acho que não, cara.
Não tem esse negócio de salvação. A cultura lá é que você é eterno. Você não vai ser punido, você não vai ter nada ali que vai te aniquilar. Você vai continuar existindo. Você vai ficar continuando tendo reencarnações até você evoluir e ser apto a viver no planeta lá, no lugar divino. Ele fala aqui no vídeo que o cristianismo é diferenciado porque, ao invés das outras religiões, é Deus que vai atrás do fiel ou do seu crente lá, do seu devoto. Mas no hinduísmo tem isso também, cara. No hinduísmo, Vishnu fez isso várias vezes. Ele já veio à Terra várias vezes para procurar, para estar junto com seus devotos. E vários avatares diferentes. Não é só Jesus, que só foi um avatar de um Deus. Ele já foi leão, já foi Krishna, já foi várias outras. Se você estudar um pouquinho do hinduísmo aí, da vida de Vishnu, você vai ver. E até promete voltar novamente como Kalki, para acabar com a Kali Yuga, que é essa época, esse período ruim da humanidade, para fazer tudo novamente, para dar o restart, para destruir junto com Shiva o universo e recriar novamente. Então ele veio à Terra atrás dos seus devotos. Então esse negócio que a única religião que o Deus vem atrás dos seus devotos é o cristianismo, já não faz sentido, já não bate. Tá aí a história do hinduísmo. Ama seus inimigos, pratica caridade, cumpre suas promessas, prospera, para de machucar o seu corpo com bebidas, drogas e sedentarismo, não porque você é bom, mas sim porque você foi transformado e agora é o Espírito Santo que vive dentro de você. É como Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Agora, saber que o cristianismo é a única religião onde você é salvo pela graça e não pelas obras é algo que mexeu com a minha mente, que era ateísta. Mas não foi isso que me convenceu que o cristianismo é a religião verdadeira. O que realmente me convenceu foi a revelação que essa afirmação cria. Veja, em toda religião, o ser humano constrói sistemas que recompensam o esforço. Faça o mal e você é punido. Siga as regras e você é bom. Seja bom e você é recompensado. E sabe o que isso me sugere? Que essas religiões foram criadas pela mente humana, porque todas oferecem um caminho até a iluminação e a salvação por meio do esforço individual humano. Algo que se alinha de uma forma muito mais natural com o que nós humanos pensamos, fazemos e acreditamos. Por exemplo, no mundo, você sabe que se você treina mais, você ganha mais músculos. Se você estuda mais, você ganha mais sabedoria. E se você trabalha mais, você ganha mais dinheiro. Mas o cristianismo destrói esse orgulho humano. Ele diz que nós nunca faremos o suficiente para conquistar a aprovação de Deus. Foi Deus que teve que vir nos salvar. E isso vai totalmente contra a natureza humana, de buscar ser recompensado por algo bom e ser punido por algo mal. Que é isso que torna o cristianismo verdadeiro para... Cara, vocês viram o tipo de argumentação que ele usa para dizer que o cristianismo é verdadeiro? Porque ele é diferente das demais. Porque ele não é exatamente igual. Porque ele não tem as mesmas coisas que as outras religiões têm. Porque como é diferente, como não tem ação, né? Ação e reação, não tem causa e efeito, porque supostamente isso é diferente. Porque nas outras religiões, o que você faz, você vai plantar, você vai colher. Mas no cristianismo você não tem isso. Logo, isso é verdade. Então, pelo fato do cristianismo ter essas diferenças das demais religiões, o cristianismo é verdadeiro. Cara, que tipo de argumentação é essa, cara? Então, ele limita o ser humano, né? Ele limita. O ser humano ele não é capaz de pensar, ele não era capaz de pensar algo diferente. Ele teria que sempre seguir esse padrão de esforço, recompensa, esforço, recompensa. Isso está nas religiões. Como no cristianismo, supostamente o que ele diz, não há isso, né? Você não, por mais que você se esforce, não vai ter recompensa devido a esse esforço. Logo, é verdade. Logo, isso prova que o cristianismo é verdadeiro, porque alguém supostamente não conseguiria pensar isso. Eu vejo muita argumentação parecida também quando eles usam para dizer que
Se o cristianismo fosse falso, não morreriam pessoas pelo cristianismo. As testemunhas, os fiéis não morreriam por Cristo se fosse mentira. Cara, você vê hoje em dia, pessoas morrem por religião e até hoje nunca foi provado. Quantos cristãos mesmos ali, quando lá no Afeganistão, a Al-Qaeda, né, baseada ali na Sharia, dominou ali a região, pegavam os cristãos e faziam com que eles negassem a fé. Eles não negavam, cortavam as suas cabeças ali. Mas isso prova que a religião é verdadeira? Não, cara, não prova. Só prova que o cristão acredita de verdade. Ou esses que morreram acreditavam de verdade. O próprio muçulmano, os fundamentalistas que jogavam aviões em prédios, eles também acreditam. Tu acha que eles iam jogar um avião no prédio se eles não acreditassem? Agora, a crença pessoal da pessoa não prova que a crença que ele acredita é verdadeira. É a mesma coisa aqui, cara. Ele está usando uma argumentação de que o cristianismo supostamente é diferente nesse quesito só. Nos outros quesitos tudo é igual. Tudo é igual. Um Deus só, que depois esse Deus criou tudo, como as outras religiões. Então, por que diferenciou o mínimo uma coisinha? Essa diferença aqui é fundamental. Isso prova que o cristianismo é verdadeiro. É o tipo de argumentação que a gente tem que enfrentar, né? Porque se os homens tivessem inventado o cristianismo, ele seria parecido com todas as outras religiões, onde nós fazemos algo bom e somos recompensados por isso, ou fazemos algo ruim e somos punidos por isso. Se humanos tivessem criado o cristianismo, nós seríamos os heróis da história. Nós criaríamos um sistema religioso onde, se as regras fossem seguidas, você seria recompensado por isso. Algo que é muito mais natural e a gente pode controlar, antecipar, medir e receber o crédito por. Mas o cristianismo quebra tudo isso. Ele inverte a psicologia humana e diz: você não pode se salvar, só Deus pode te salvar. Isso aqui, cara, nada mais é do que uma jogada de mestre. É uma jogada de mestre. Como é que você vai segurar uma pessoa? Como que você vai prender uma pessoa? É colocando na cabeça dela que você já está condenado. Você já está ferrado. Você precisa daquele Deus. Fica dependente da religião. Porque nada que você faça vai ser suficiente. Então você precisa do externo. Não somente você tem que estar sempre ali. Isso aí nada mais é do que uma maneira de controle social, onde o cristão precisa da ideia do papai divino, precisa do amiguinho imaginário. Essa é nada mais do que uma chave, é uma cadeia, é uma jaula, é onde o cristão fica preso. Dificilmente vai sair, porque ele acha que já está condenado, ele acha que ele é a pior coisa que existe, ele acha que você não há nada que você possa fazer, você precisa realmente da divindade. Cara, é complicado, viu? Esse tipo de religião, ela faz muito mal à sociedade, né? Esse tipo de controle mental é um mal à sociedade. Isso machuca muito o ego humano. Isso joga o nosso orgulho no lixo, o que é uma evidência de que o cristianismo não foi criado por uma mente humana, mas sim revelado por uma intervenção divina. Cara, pra tu ver, né? A evidência que foi revelado é que, diferente das outras religiões, tem uma pequena diferença. Onde supostamente o esforço não vai ser recompensado. Onde ele diz que você é errado e que você já está condenado. Essa diferencinha aqui, ó, prova que o cristianismo é revelado. Engraçado, né? Ele vai ter que acreditar na ideia das pessoas, né? Como é que funciona essa revelação? Foi uma revelação que funcionou para um monte de escritores diferentes, por não sei quantos anos aí, de diferença do primeiro ao segundo. Se é revelado, por que isso não já veio direto? Por que teve que precisar por que precisou de mais escritores? Como é que funciona essa revelação? Quando a pessoa deita, dorme, sonha, é assim uma revelação? E quem garante que essa revelação dessa pessoa é correta? É verdadeira? Então, é uma premissa. Essa aqui é a falsa premissa. Você tem que acreditar na suposta revelação. Essa é uma desculpa para poder sugerir qualquer tipo de ideia. Você pode muito bem dormir hoje, amanhã dizer que Deus revelou que a partir de agora todo o dinheiro do mundo tem que ser seu. Todo cristão que quer ser salvo vai ter que dar o dinheiro para você. É a revelação.
E aí, como é que eu vou constatar isso? Como é que a gente vai ver se isso é verdadeiro? Não há, cara, não há como ver. Então você vai ter que ter uma fé cega que isso é verdade. Porque evidência a gente não tem. Muito pesado, não é mesmo? E isso cria um problema muito sério. Veja, imagina que eu te prestei 10 reais. Você sentiria que você tem uma dívida comigo até você me pagar os 10 reais que eu te prestei, certo? Bom, mas e se eu morrer no seu lugar? Quanto dinheiro você acha que teria que pagar para quitar essa dívida comigo? A resposta Primeiramente, se eu não pedir para você morrer, eu não tenho dívida nenhuma com você. Se você vem e morre dizendo que eu pedi, eu não pedi. Como é que eu vou ter uma dívida que eu não criei? Não faz sentido. Como é que eu vou pagar uma dívida que eu não criei, cara? O cristianismo é assim. Ele quer que você pague uma dívida que você não contraiu. Vai dizer que foi por causa de um casalzinho num suposto paraíso que comeu uma fruta, você agora vai herdar uma dívida. Cara, cadê a coerência nisso, cara? Cadê a justiça nisso? Então, se eu não tenho dívida com você, eu não preciso pagar dívida nenhuma. Eu não contraí dívida alguma com você. Se você quer pagar, que você quer me cobrar, aí é outra coisa. Mas a dívida não foi criada, não há dívida nenhuma. é: não existe dinheiro suficiente no mundo que você pagaria para quitar a dívida de eu dar a minha vida por você. Agora, eu gosto bastante da minha vida, mas vamos ser sinceros um com o outro. Eu nem sou tão importante assim. Então, imagine que o prefeito da sua cidade entregou a vida dele para salvar a sua. Cara, olha só o exemplo que ele vai dar, cara, de um político entregando a vida por alguém. Putz, grilo, velho. Mas vai, pro bem do argumento, vamos deixar ele continuar, né? Isso aí seria um pouco mais forte, não é mesmo? E se o presidente do Brasil desse a vida dele para salvar a sua? Eu sei que ele não é tão honesto assim, mas isso aí seria forte, não é mesmo? Agora, e se o Filho de Deus desse a vida dele por você? O que você poderia fazer para pagar por isso? Como eu já falei, né, cara? Quem foi que pediu para ele fazer isso? Se ele cria as regras, se ele cria a história, por que precisaria fazer isso, cara? Qual o sentido dele fazer isso? Afinal de contas, a dívida que ele falou que é tão grande para ser paga, não foi ele que criou essa dívida? Cara, vou dar um exemplo. Se a dívida foi eu que criei, eu chego para você, Matheus, você está me devendo 1 milhão. Eu criei a dívida. Você não contraiu dívida, você não está me devendo nada, mas eu digo que você está. Aí tu acredita em mim. Porra, eu estou devendo 1 milhão pro Ismael. E como é que eu pago? Eu falo, não, cara, não se preocupa. Você vai pagar essa dívida agora. Eu vou fingir que eu morro. Vou passar 3 dias sumido, eu volto daqui 3 dias. Aí a sua dívida está paga. É isso. É uma dívida que não existe, que foi esquecida por um ser que não existe, com um ser que morreu, supostamente, que não existe, para esquecer a dívida que nunca existiu. Tá resumido a ideia da dívida. A resposta é nada. A única coisa que você pode fazer é cair de joelhos no chão, chorar até sua garganta secar, pedir misericórdia pela sua alma e entregar tudo que você tem na sua vida para Ele. É como Jesus. Caraca, velho, para você ver, né? A argumentação do religioso. A religião, cara, ele cega as pessoas, ele arrebenta os neurônios das pessoas. Esse cara aqui, ele deve ser muito inteligente, deve ser formado, ele argumenta muito bem, né? Ele tem um cara que você percebe que ele não é leigo. Mas quando fala em religião, aí você tem que se joelhar, orar, tem que implorar porque você está vivo. Cara, esse tipo de questionamento, cara, eu me faço aqui no meu canal. A questão aqui ética do Deus é muito maior do que a ideia se é a religião verdadeira, se está falando a verdade, se não está. Para mim isso pouco importa. Eu gosto de fazer esses vídeos porque pessoas que estão com dúvidas genuínas e pode ser crentes, eles caem no vídeo, vê a gente mostrando as incoerências. Por mais que não acredite 100% na gente, ele vai pesquisar e vai acabar constatando que a gente está falando faz sentido. Cara, faz sentido isso para vocês? O cara é inteligente, mas quando entrou a religião, cai tudo por terra. Cara,
eu não sei mais nem o que falar, né, cara? É uma argumentação que ele apela pro emocional. Ah, você tem que agradecer que o serial killer não matou todo mundo. Jesus fala aqui, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, esse não pode ser o meu discípulo. Jesus. Em algumas passagens é digno de mim, né? Aqui é discípulo. Mas acho que o contexto fica, o sentido fica igual, né? Tu imagina que o Deus mais foda, o único que existe, Deusão poderoso, ele está preocupado se você ama sua mãe, cara. Ele está preocupado se você ama seu filho. Você tem que amar ele mais do que seu filho, cara. Ele tem que amar mais, você tem que amar mais a ideia do que sua família. Como eu já falei para você, isso é muito prejudicial, né? Se um maluco desse aí, um religioso, fanático, fundamentalista, ele tem um sonho no qual ele vê a entidade dele. Aí faz assim, ó, você vai ter que fazer assim como Abraão fez com seu filho. E aí? O que vai impedir dele não fazer isso, cara? A crença dele vai cegar ele. Ele vai achar que está fazendo isso para a divindade. Então, Jesus não pede nada daqueles que não o seguem, mas ele pede tudo daqueles que o seguem. E não existe dinheiro, obras ou esforço grande o suficiente que você poderia fazer para pagar a dívida que você tem com ele. Tudo que você pode fazer é depositar sua fé nele, amá-lo mais do que você ama a sua própria vida. E assim você vai ser salvo pelo sacrifício que ele fez por você. E isso é muito difícil, não é mesmo? Principalmente para a gente que é homem e está acostumado a fazer tudo sozinho. Mas veja, se você tiver a coragem de fazer isso, você vai receber algo muito maior. Como Jesus promete aqui, quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a vida verdadeira. cara, mas você falou aqui que o cristianismo é diferente e não há nada que você faça para ser recompensado. Porém, ele está pedindo a maior coisa que você tem, a sua vida. Se você morrer por mim, aí sim, você vai ganhar uma vida eterna. Isso não é recompensa, cara? Tu passou o vídeo todo falando que o cristianismo é diferente. Aí você põe um texto desse, né? Você quer que a pessoa não faça obras. As obras não valem. O que vale é a sua vida. Você tem que morrer por Jesus para ser recompensado. Você tem que morrer por uma ideia que nunca foi provada, uma ideia que é uma conjectura humana, que seres humanos criam deuses à sua imagem, semelhança e conveniência. Você tem que morrer por essa ideia. Aí sim, depois da morte você vai ser recompensado. Por que a recompensa não vem logo então, cara? Porra, o cara se contradiz, o cara se refuta. O vídeo dele refutou aqui, cara. Foi refutado aqui. Você tem que morrer. Aí sim, depois que você morrer, você vai ser recompensado. Agora, e se eu te falar que ainda existe mais um traço que separa Jesus Cristo de todos os outros sábios, profetas e filósofos? Você acreditaria em mim? Ótimo. Então, deixa eu te contar qual é. Jesus disse que era Deus. Jesus disse que era Deus. Logo é verdade. Acaba o vídeo, galera. Tá provado. O cristianismo é verdadeiro. Vamos acabar com os canais ateístas. Vamos acabar com todas as outras religiões. Vamos trazer todo mundo para o cristianismo. É uma evidência. Evidência está aí. Qual é a evidência? Jesus Cristo, na Bíblia, disse que era Deus. Não disse que iria falar uma verdade. Jesus disse que era a verdade. Jesus não disse que iria mostrar um caminho. Jesus disse que era o caminho. E esse é um outro traço que é único. Outra mentira, cara. Isso não é único do cristianismo. Leia o Bhagavad Gita. Leia o Bhagavad Gita, cara. Tá lá. Krishna falou. Ele é a verdade última da vida. Ele é o começo, o meio, o fim. É uma curiosidade, né? O Raul Seixas, quando ele criou a música dele, Gita, foi porque ele tinha lido o livro Bhagavad Gita, que é um livro hinduísta, que retrata ali quando Krishna vai ter uma conversa com um dos seus devotos ali, Arjuna. E lá ele fala todo isso. É um livro que tem muitos ensinamentos filosóficos.
E eu recomendo que você conheça. Não que isso vá mudar a nossa ideia, mas é interessante você conhecer. Se você não conhece, eu recomendo. Tem até audiolivro, se você não tiver muito tempo para estar lendo, bota lá, é rapidinho lá, não demora muito. Esse Bhagavad Gita, ele é um livro, é como se fosse a Bíblia dele, só que isso é muito mais antigo. Essa ideia veio pelo menos há 5.000 anos, 3.000 anos aí antes de Cristo, e inspirou as pessoas a copiar isso, né? Então, leia. Existe um livro maior que é chamado o Mahabharata, que conta a história praticamente ali dos indianos, com uma ótica mitológica e religiosa. E dentro desse Mahabharata tem um livro chamado Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor. E lá ele mostra. E Krishna já falava tudo isso aí, cara. Então, o cristianismo ele não é o primeiro. Pelo contrário, o cristianismo é uma das últimas religiões que surgiram e bebeu de várias outras religiões. São plágios em cima de plágios. Você pode pegar ali a Arca de Noé, aquela história do dilúvio. Tem várias outras culturas que já falavam isso há muito tempo antes. Você vê Davi, são plágios ali de Hércules. E tem várias outras ali. Então, cara, é mentira. Não é o cristianismo, não é o único que fala que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade. Krishna já falava isso bem antes. Cristianismo. Porque Buda nunca disse que era Brahman. Sócrates nunca disse que era Zeus. Maomé nunca disse que era Lá. E Moisés nunca disse que era Yahweh. Então, Mas Krishna já falou que ele é tudo. Krishna falou. Se tem uma religião que fala, logo te refuta. se Jesus realmente é quem ele disse que era, e se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, tudo o que ele falou era verdade. E a única resposta sincera que nós podemos ter como humanos falhos é a obediência completa aos seus ensinamentos. E é exatamente por essa razão que tantas pessoas rejeitam o cristianismo. Não porque essas pessoas não acreditam em Jesus Cristo, mas porque essas pessoas não querem acreditar. Não por causa de uma ausência de provas, mas por causa do que isso implica nos seus estudos. Mais uma falácia, né? Mais uma falácia pra. Cara, ainda tem bastante vídeo ainda. Muita falácia, cara. Que isso? Que tipo. Esse vídeo aqui, cara, bateu. Eu já reagi a muitos tipos de vídeo. Mas esse rapaz aqui tá de parabéns, cara. Nossa, cara, como ele conseguiu, velho. É muito fácil, né? Ele puxar ali evidências pro cristianismo, mas não condiz com a realidade, né? Se Jesus ressuscitou, tá? Como é que você prova que ele ressuscitou? Tá escrito na Bíblia ali, no Evangelho. E aonde mais? É só lá. Cara, há controvérsia se existiu um Jesus humano. Há controvérsias. Não há evidências que corroboram que existiu um Jesus humano. Pode até ter existido ali um suposto Messias. Agora, mesmo que tenha, que um dia prova, existiu um rapaz chamado Jesus aí nessa época. Mas como que você vai provar os sobrenaturais? Então você vê que é defender o indefensável. Porque o cara é cego na religião, ele quer defender a sua religião a unhas e dentes. Ele diz que não tem, que a gente não acredita porque não é porque não tem evidência. Cadê as evidências, cara? A evidência é o livro? Sendo assim, todas as religiões falam a verdade. Tem livros religiosos. Estilos de vida. Se render a Cristo é extremamente difícil. Eu sei muito bem como que é. Diversas vezes eu pedi para que a vontade de Deus fosse feita na minha vida com os meus dentes rangendo de raiva. Eu não queria baixar minha cabeça. Eu não queria obedecer ninguém. Eu não queria parar de buscar o meu prazer com damas, a minha ganância com dinheiro e a minha vaidade com seguidores. Eu queria... Cara, mas aí é um problema pessoal seu. Se você não tem autocontrole, se você não tem uma ética que muda o seu modo de agir, se para você ter tudo isso, para você ser uma pessoa boa, precisa do cristianismo, fique lá, cara, não saia. Eu sempre falo isso. Se para você ser uma pessoa boa e comportada, para ter uma ética de conviver com as outras pessoas em meio à sociedade, precisa de uma ideia religiosa, fique, nunca saia, continue, porque se você vai ser muito pior sem a religião. Como eu falo aqui para a galera aqui que me segue, né, que estão aqui no canal, a religião às vezes é importante para esse tipo de pessoas que não conseguem ter um autocontrole, que só tem autocontrole, só se comportaria bem
se tivesse a ideia religiosa, se tiver um Deus observando ele ali. Do meu jeito, no meu tempo e agora. Mas eu aprendi a lição. O que Deus quer para mim é melhor do que o que eu quero para mim. E sempre que eu penso sobre isso, a imagem de uma criança de 10 anos que quer descer de um escorregador de pé me vem na cabeça. O pai daquela criança avisa que ela pode se machucar ao fazer isso. Mesmo assim, a criança escolhe descer o escorregador de pé. E o que acontece? Ela se espatifa no chão. Existe uma consequência para toda escolha que fazemos. E é impossível fugir do resultado de nossas decisões. Eu acho engraçado, né, os exemplos que ele dá, né? Eu vou dar um exemplo aqui também, né? Já que ele diz que Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Uma criança que nasceu com encefalia, era melhor para ela nascer com aquele problema na cabeça? Era melhor? Uma criança que nasceu com um câncer, era melhor para essa criança nascer com esse câncer? Cara, era melhor para essa criança, uma criança que nasceu cega, não consegue enxergar, não consegue ouvir, crianças com deficiências de locomoção, era melhor mesmo para essa criança? A criança, ela é obrigada a nascer daquele jeito, é melhor para ela. Em compensação, pessoas ruins estão aí, matando pessoas, fazendo todo tipo de coisas ruins, e eles não tiveram problema nenhum de saúde. E ainda mais, se acreditar em Jesus, ele vai estar salvo. E a criança lá, se ela, por azar, nasceu num país errado, ela vai ser condenada. Ela não vai ter a salvação. O criminoso que está hoje aí num presídio, que se diz cristão, está salvo. O canibal de Garanhuns, que matava pessoas e faziam salgados, ele está salvo. As pessoas que ele matou, as vítimas que ele matou, se não acreditaram em Jesus Cristo, não, essa não. Essa, cara, aí já é demais. Você pode fazer qualquer coisa. Agora, se não acreditar no meu Cristo, no meu Deus, aí sim. E Deus sabe o que é melhor para as pessoas, né? Agora, se você tem o privilégio de ter um pai bravo, é possível que ele te peça de descer no escorregador de pé por meio da porrada. Nesse caso, ele te salvou contra a sua própria vontade. Algo que Deus nunca fará. Porque ele te deu a liberdade para poder amar e poder odiar. Poder curar e poder ferir. Poder criar e poder destruir. Senão... Mais uma deturpação da liberdade, né? A liberdade cristã. Eu entendo que a liberdade não pode ser 100%, né? Eu acho que sempre tem que ter suas regras. Para ser livre tem que ter algumas regras a se cumprir. Mas a do cristão, se você não acreditar em Deus, você já está condenado. Você já não é livre para não acreditar nele. Ou você acredita nele ou você se ferra. Cadê a liberdade? Não há liberdade. Há uma ameaça ali, né? Há um julgo. Ou você me aceita, você me ama mais do que a sua família, ou você não é digno de mim e vai ser condenado. Se não fosse assim, você seria só um robozinho que segue ordens. Você não passaria de um chat GPT biológico. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você escolha amá-lo, assim como você quer que a sua mulher escolha te amar. Porque se ela não escolher te amar, isso não é um casamento. Isso é prostituição. E se você não quiser amar Deus? Aí você vai ser condenado. O inferno. Queimar. Tortura. Você tem que amar Deus. Porque senão, é genuíno esse amor? Não é, né? Da mesma forma que ele deu o exemplo aí. Não é genuíno. Então, como é que você vai amar algo que você nem conhece? Algo que você nunca viu? Algo que você tem que acreditar que foi revelado para outro ser humano. Não foi revelado para ti. Foi revelado para outro ser humano. E esse ser humano escreveu o que ele achava melhor. E outros seres humanos foram escrevendo e copiando, mudando e mudando. Outros seres humanos fizeram concílios para dizer quais textos, quais manuscritos, como é que é? Outros textos. Caramba. Manuscrito. Isso. Outros textos deveriam fazer parte da Bíblia. Aí você tem que confiar, né? Você tem que acreditar que outros seres humanos foi usado por Deus para fazer isso. Realmente, tem que ter muita fé para ser cristão, cara. Então, de tudo isso, nós descobrimos que a verdade é a seguinte: o cristianismo é a religião verdadeira.
sua afirmação central é que você não é salvo pelas suas obras, mas sim pela graça de Deus. Só por isso é verdade, então. Porque existe um Deus que tem graça, não provou que ele existe, a falsa premissa está aí, né? Pressupõe que Deus existe, mas cadê as evidências? Não provou. Como o texto que supostamente foi revelado diz que esse Deus que existe tem uma graça, que só veio aparecer essa graça depois no Novo Testamento. Onde estava essa graça no Velho Testamento? Não tem, né? Não tem graça no Novo Testamento. Só veio supostamente ou melhor, não tem no Velho, só veio supostamente no Novo, né? Essa ideia é uma evidência de que o cristianismo não foi originado pela mente humana, mas sim por uma intervenção divina. E por último, tudo que tem no cristianismo, cara, já havia nas outras religiões. Não tem nada novo ali, não tem nada diferente. Supostamente ele tem essa. A graça que supostamente é uma dos piores, dos pontos mais fracos, né? Honestamente, é o ponto mais fraco que eu mostro aqui no cristianismo. É essa tal de graça. Onde a suposta justiça divina vai para o beleléu. Jesus não se coloca como um profeta, um professor, um sábio ou um filósofo. Jesus se coloca como o próprio Deus. Então, outras religiões também têm a mesma coisa, cara. Então, e aí? A sua, você está dizendo que é a verdadeira porque você nasceu num país cristão. Supostamente, se você nascesse em outro país, no Islã, você estaria fazendo um vídeo defendendo Maomé. não, ou Jesus é o Senhor, ou Jesus é o mentiroso. E eu falo sobre isso com mais profundidade nesse vídeo aqui. Irmão, eu espero que esse vídeo sirva para você como um convite. Meus amigos, não aguentava mais tanto malabarismo, tanta falácia, tanta semântica. Chega, né, cara? Chega. Esse daqui foi um dos vídeos mais complicados que eu fiz, mais difícil. Não porque a argumentação era algo muito boa e você tinha que pensar muito para rebater, mas pelo nível de falácia, né? É uma metralhadora de falácias, é uma em cima da outra. É um. Caramba, velho. Complicado, viu, pessoal? Ele está dizendo que o cristianismo é verdadeiro, mas até o momento ele não provou, né? Nem provou que era ateu e muito menos que o cristianismo é verdadeiro. Se vocês ficaram até aqui, pessoal, comenta aí, ó. Cheguei aqui no ponto final. E o que vocês acharam desse vídeo, pessoal? O vídeo hoje ficou extremamente grande porque o cara fala demais, tem que estar parando a cada momento. E é isso, pessoal. Deixa o comentário de vocês aí.